Oi, gente, boa tarde, bem-vindas a mais um Papo Maquiadora. Meu nome é Joyce Gonçalves, eu sou professora de maquiagem personalizada e maquiadora profissional. E eu ensino maquiadoras a fazerem com que todas as suas clientes amem a sua maquiagem, mesmo começando do zero. E o tema do nosso Papo de Maquiadora de hoje é: preciso fazer o contorno no nariz da cliente? Será mesmo que é preciso a gente fazer o contorno no nariz de todas as nossas clientes? É isso que a gente vai ver hoje aqui no Papo Maquiadora. Mas antes de a gente começar, já quero convidar você a fazer a sua inscrição para a nossa incrível e maravilhosa semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora. É isso mesmo. Eu vou fazer um evento com 3 aulas 100% gratuitas de online, onde eu vou te ensinar os primeiros passos que você precisa percorrer para fazer com que todas as suas clientes amem a sua maquiagem, mesmo começando do zero. Esse evento é 100% gratuito, como eu já falei, mas você precisa fazer a sua inscrição. E aonde que faz? O link tá na bio do meu Instagram, então corre lá, faz a sua inscrição agora, depois tu volta aqui pra live, porque é muito importante que você garanta a sua vaga. Serão 3 aulas incríveis, tá? Eu tenho certeza que vocês nunca viram o que vai acontecer nesse evento, tá? Destravando sua carreira de maquiadora. E eu já quero começar falando, gente, o que é um contorno de nariz. Muitas pessoas sabem o que é, mas tem gente que não sabe, que eu gosto sempre de começar, né, o nosso Papo Maquiadora, nossas lives, sempre falando, sempre da base de tudo, né, bem especificado mesmo. Então, o contorno de nariz, eu vou mostrar uma foto que vocês vão entender, até quem é leiga vai entender, que é mais ou menos isso aqui, ó. É a gente pegar e passar, com a mesma coisa que a gente faz no rosto, a gente faz no nariz. A gente usa as cores mais escuras e cores mais claras do que o tom de pele da pessoa para poder criar profundidade e aí conseguir fazer um contorno de nariz, tá? Basicamente é isso, o contorno de nariz. Mas para que ele serve? Deixa eu só parar de compartilhar. Para que serve o contorno de nariz? Assim como o contorno do rosto, para devolver a sombra, ó, eu tô com um contorno, vocês estão vendo? Que tem uma sombra no meu rosto que tem naturalmente, tá? A gente tem naturalmente sombras no rosto, no nariz, tem pessoas que têm sombras assim no olho que parece que tá com sombra mesmo, sombra de maquiagem, mas é a sombra que o rosto faz. Deixa eu mostrar aqui uma pessoa sem maquiagem, ó. Ó, tá vendo que o nariz dela aqui tem essas sombras. Pessoas têm mais, pessoas têm menos, pessoas têm sombras uma diferente da outra, mas a maioria de nós tem sombras no nariz. Oi, Lucilene, boa tarde. Boa tarde, Lucilene. Mais uma vez aqui na nossa live, né? Deixa eu só falar pra vocês que entraram agora que a gente tá com as inscrições novamente abertas pra nossa semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora. Um evento de 3 aulas 100% online gratuitas, tá? Vai lá no link da minha bio, faz a tua inscrição agora, não perde tempo. Que eu vou continuar aqui a live. Então faz a tua inscrição, tá? Se tu realmente quer aprender a destravar a sua carreira de maquiadora. E eu vou dar continuidade aqui sobre para que serve o contorno, né? Para devolver a sombra. Só que quando a gente usa esse contorno para, ao invés de devolver a sombra, né? Quando a gente não tem noção do que tá fazendo, a gente pode deformar o nariz. Porque, assim, quando eu tô igual essa moça aqui, né? Ó, ela é só mais uma, mas tem várias. Deixa eu achar outra só para vocês verem. Que as pessoas naturalmente têm sombras no nariz, ó. Tem sombra na lateral, outras aqui. Outras a sombra começa a vir desde o início da sobrancelha, enfim. Quando a gente tá fazendo a maquiagem e a gente passa uma base no rosto, a gente passa base, corretivo, a gente tira toda essa sombra do rosto, do nariz, enfim, tudo. A gente fica branquinha, igual um fantasma, né? Por isso que a gente precisa do contorno do rosto, do contorno do nariz, para devolver a sombra pro rosto, pro nariz, enfim. Só que quando a gente tem um conhecimento correto, ou até o errado, né? A gente pode usar esse contorno, em vez de simplesmente só para devolver a sombra, a gente pode usar ele para corrigir alguma imperfeição, alguma coisa que a gente não gosta no rosto, ou que a cliente não gosta. E a gente também, se usar isso de forma errada, como eu já vou mostrar para vocês o caso de uma famosa, super famosa, que usou isso de forma errada e que acabou deformando o nariz dela. Quando a gente não usa de forma correta, a gente pode deformar o rosto, o nariz. E ao invés de esconder aquilo que a pessoa queria esconder, a gente pode acabar realçando, que é o caso que eu vou mostrar hoje pra vocês. Então fique comigo até o final, que eu vou mostrar um caso que vocês vão ficar chocados, de uma super famosa que foi deformado o nariz dela com maquiagem.
Sem maquiagem no nariz, ela fica muito mais bonita do que com essa maquiagem, com várias maquiagens que eu achei na internet, tá? Então, aguardem que teremos revelações bombásticas. Inclusive, gente, no final, eu vou falar, mais do meio pro final, eu vou falar pra vocês algumas dicas práticas que vocês já podem começar a implementar hoje pra vocês contornar o nariz da cliente de vocês de forma correta, tá bom? E quais os tipos de contorno de nariz que existe? Eu vou mostrar alguns aqui que eu peguei na internet, ó. Assim. Olha só, um dizendo que é certo, outro dizendo que é errado. Vamos ver se tem mais aqui que eu separei pra vocês. Assim também. Tudo isso é contorno de nariz. Vocês estão entendendo, né? Partes claras e partes escuras pra gente mudar a estrutura do nariz ou para devolver a sombra. Quando a gente pensa em contorno de nariz, a maioria das pessoas pensa assim, eu tenho que afinar o nariz da minha cliente. Por que a maioria das pessoas pensa isso? Gente, porque se vocês colocar no YouTube, faz a teste aí e coloca no YouTube, como contornar o nariz. Todos os vídeos que vão ter lá no YouTube, até aqui no Instagram, todos os vídeos vão ensinar a fazer um contorno que afine o nariz. Todos. Quando eu fiz meu primeiro curso de maquiagem, que era um curso bem básico, que não ensinava nada de maquiagem personalizada, enfim, eu fazia contorno de nariz do jeito que eu tinha aprendido. Qual que é o contorno de nariz? Porque a gente era implementado na nossa cabeça, em todos os cursos, e até mesmo nas redes sociais, que a gente tinha que fazer um contorno para afinar o nariz, certo? Todo mundo escutou isso. Então a gente fazia contorno que vinha lá do início da sobrancelha, ó, até o final do nariz, 2 linhas bem fininhas, fechava aqui e passava o iluminador na ponta. Quem nunca fez esse tipo de contorno? Esse contorno afina o nariz, Joyce? Com certeza que ele afina o nariz. É óbvio. Mas, será que toda pessoa precisa afinar o nariz? Será que eu, no meu caso, com esse nariz tortinho, já vou contar uma história de uma coisa que aconteceu comigo sobre contorno de nariz? Será que eu preciso fazer esse contorno em mim? Será que vai dar certo? Será que toda pessoa que tem nariz largo, ela tem o nariz largo pelo mesmo motivo? Como eu já falei aqui em outras lives, né, em questão de olhos caídos, que eu gosto muito de usar esse exemplo. Várias pessoas têm olhos caídos, mas qual é o fator que leva ela a ter olho caído? É a parte de baixo? Será que é a exposição da linha d'água? Será que é porque a linha d'água é mais baixa? Será que é porque a raiz dos cílios é mais caída? Será que é porque o côncavo vem na decrescente? Não sei. Então não adianta eu vir aqui ensinar pra vocês, do mesmo jeito que eu não posso ensinar uma maquiagem universal para levantar o olhar, eu não posso ensinar uma maquiagem universal, um contorno universal para afinar nariz. Porque, primeiro, nem todo nariz precisa ser afinado, nem toda cliente vai querer afinar o nariz. Às vezes a cliente tem um nariz bem gordinho e ela não se importa com aquilo ali. Ela gosta dessa característica dela. Então, é por isso que a gente tem que avaliar muito. Então, não existe um contorno de nariz universal, porque a gente tem vários tipos de narizes no mundo, né? Vocês concordam comigo que existem bilhões de pessoas? 7 bilhões de pessoas nesse mundo, mais de 7 bilhões, né? Existe mais de 7 bilhões de narizes diferentes. Então, muito cuidado quando for maquiar o nariz da cliente. De não deixar o nariz dela torto, de não deixar o nariz dela deformado, como eu vou mostrar o caso de uma famosa aqui, muito famosa, que acabou deixando o nariz dela deformado por conta de contorno de nariz errado. É muito sério, gente. Às vezes a gente leva maquiagem assim, a gente quer aprender maquiagem, ama maquiagem, principalmente a gurizada nova, né? Eu falo gurizada porque eu sou aqui do sul. Aí aqui a gente fala gurizada. Aí a meninada pensa que vai ver vídeo no TikTok, vai ver vídeo no Instagram, vai ver vídeo no YouTube e vai acabar aprendendo maquiagem. Aprende técnica, a gente aprende. Não tô dizendo que é errado, não tô dizendo que não é pra fazer, que não aprende, porque aprende. Só que aprende de forma errada. Aprende apenas a técnica. E vocês vão ver hoje aqui com um caso de uma famosa em que eu vou mostrar que só a técnica não adianta. Que só a técnica não faz com que a cliente ame a tua maquiagem. O que faz que a cliente ame a tua maquiagem? É fazer uma maquiagem personalizada. É estudar as características do rosto dela, é conversar com ela, entender o desejo de imagem dela e assim elaborar a maquiagem personalizada para ela. Só isso, gente, é o que vai fazer a maquiagem, a cliente amar a maquiagem. Só a técnica não vai adiantar. A cliente não vai olhar para assim, nossa, ela fez um degradê de esfumado tão lindo. Não! A cliente vai querer se olhar num contexto geral e, nossa, como eu tô linda. Como eu amei essa maquiagem. E para que vocês cheguem nesse ponto, só técnica não vai adiantar. Tá bom? Então, grave muito bem isso, tá? Vocês já se perguntaram, ou perguntou pra cliente se ela quer afinar o nariz dela?
Será que precisa afinar o nariz dessa cliente? Será que eu preciso fazer contorno no nariz da cliente? Talvez nem precise. Mas a gente tem isso na nossa cabeça, mas não é por culpa de vocês, tá? Eu sei que eu falo muito aqui porque me deixa, assim, muito mal ver vários maquiadores apenas ensinando técnica pra vocês, sem ensinar o motivo, sem ensinar o porquê, sem ensinar por que dá certo pra aquela modelo ali. Porque vocês já notaram que quando a gente vai ver, não é todos, tá? Assim, maquiadores famosos, workshops, enfim, eles levam a modelo deles, a modelo que se encaixe naquela técnica que eles vão ensinar, que não tem nada de errado com isso, a gente precisa aprender técnica, é preciso disso, eu gosto de assistir isso, eu vejo isso, só que o meu pensamento vai além, vai fora dessa caixinha, e eu quero que vocês também pensem fora dessa caixinha. Aprendam a técnica, aprendam o jeito de fazer, só que tenham essa visão assim, essa modelo tem essas características. Quando eu for usar essa maquiagem pra minha cliente X, pra minha cliente Y, pra minha cliente Z, eu até posso usar a técnica, só que eu tenho que adaptar. Porque o olho dela é diferente da outra, sabe? É isso que eu quero que vocês comecem a analisar pra que todas as suas clientes amem a sua maquiagem. Elaborando maquiagem personalizada. É só dessa forma, tá? Contorno de nariz, gente, ele não tem uma fórmula mágica pra todo mundo, tá? Infelizmente, não é assim como a gente queria. Eu sei que vocês queriam vir aqui nessa live e que eu ensinasse um contorno de nariz universal, que desse certo pra todo mundo, que fosse muito fácil, muito simples, mas essa live não é pra isso. Porque contorno de nariz universal tem um monte de vídeo ali no YouTube, tem um monte de vídeo na internet ensinando, então eu não preciso vir aqui tomar o meu tempo, que é muito precioso, tomar o tempo de vocês ensinando algo que já tá todo mundo ensinando. Eu tô aqui pra ensinar o que realmente vai fazer com que a tua cliente ame a tua maquiagem, tá? Será que esse contorno de nariz universal que eu mostrei, deixa eu mostrar aqui de novo. Ó, esse contorno que a gente vê muito por aí, será que ele serve pra todo mundo? Será? Será que ele serve? Deixa eu colocar aqui algumas fotos. Pra esse nariz aqui, que tem a ponta caída, será que ele serve pra esse nariz aqui, que ele é largo aqui nas laterais? Será que ele serve para esse nariz que ele tem uma bolinha na ponta? Será que ele serve para esse nariz que é extremamente curto em tamanho? Olha a comparação desse nariz aqui, aí da foto com o meu. Esse nariz é curto. Será que ele serve para um nariz assim, mais longo? Será que vai servir para todo mundo? Não vai, né, gente? Óbvio que um tipo de contorno não vai servir. E aí eu me lembro que uma vez eu digitei, gente, isso deve ter uns 10 anos, mais ou menos. Quando eu só fazia minha automaquiagem mesmo, né? E aí eu digitei no Google, no YouTube, igual eu coloquei ali em cima, como contornar o nariz. E aí foi isso que eu vi, como contornar o nariz. E todos os vídeos que eu via, era pra fazer 2 linhas retas da sobrancelha até a ponta do nariz, fecha aqui, né? No contorno escuro. E passo contorno claro no meio e o iluminador na ponta. Isso aí eu bati o print hoje, tá? Que eu procurei hoje só pra mostrar pra vocês. Foi o que eu fiz. Eu assisti um vídeo. E aí, eu lembro que eu tava assistindo o vídeo aqui no celular e ao mesmo tempo tava me maquiando, fazendo aquele contorno ali de nariz. E, gente, eu tenho nariz torto, né? Não sei se não dá pra ver muito bem, porque é claro que eu posiciono a câmera, a luz e faço a minha maquiagem de uma maneira estratégica pra não aparecer, mas meu nariz é bem torto. Ele é torto, ó, quando eu falo até dá pra ver um pouquinho. Ele é torto pra cá, ó. E aí, o que eu fiz? Eu fiz 2 linhas bem retas. Fechei aqui, ó, fechei bem aqui no meio. Quando eu terminei a maquiagem, gente, que eu me olhei no espelho, que eu bati uma foto, meu nariz tava assim, ó. A impressão que eu tinha é que meu nariz tava assim. Claro, já é torto. Só que por eu ter feito um contorno universal, um contorno que todo mundo ensina, meu nariz ficou mais torto ainda, gente. Eu lembro que eu nem olhei muito, porque eu não gosto do meu nariz torto, não tem complexo, nada assim. Quero ainda fazer uma rino, mas assim, não gosto do meu nariz. E aí, quando eu olhei aquilo ali, eu não consegui olhar por muito tempo. Ficou horrível, eu fiquei muito, muito, muito feia. Aí eu corri, tirei contorno de nariz, nunca mais eu fiz contorno de nariz na minha vida. Eu fiquei anos sem fazer contorno de nariz. Até eu descobrir minha maquiagem personalizada, até eu criar o meu método, eu nunca mais tinha feito contorno de nariz. Hoje, dificilmente eu não faço, porque o que acontece, ó?
além dele ser tortinho pra cá, esse osso aqui, ó, ele é mais pra dentro. Essa parte aqui é mais funda. Então eu passo o contorno escuro aqui, ó. Não dá pra ver, né? Mas eu passo contorno escuro, coisa que vocês nunca viram em nenhum tutorial de maquiagem aí, dizendo que é pra passar contorno aqui, ó. Mas eu passo e pra mim dá certo. Por quê? Porque eu estudei meu nariz, porque eu tenho um método comprovado, porque eu uso a maquiagem personalizada. Porque quando eu fui tentar fazer a maquiagem universal, deu problema, odiei a maquiagem, e aí eu fiquei pensando assim, se fosse numa cliente isso? Porque na época eu nem pensava em atender, tá? Faz muito tempo isso. Só fazia minha automaquiagem. E aí se tivesse acontecido com uma cliente? Se eu tivesse simplesmente feito essa maquiagem nela, sem analisar o nariz dela, se ela tivesse o nariz igual ao meu, o que eu ia fazer? Eu ia fazer ela ficar com trauma de contorno de nariz. Como já veio muitas clientes pra mim, chega a dizer, Joyce, eu não quero pele, eu não quero que faça isso, porque com traumas. Ah, eu não quero botar cílio, porque uma vez eu botei e me incomodou, porque uma vez eu botei e descolou. Então, nós maquiadoras, nós temos o papel de embelezar a cliente, deixar ela feliz, deixar ela maravilhosa, deixar ela linda, ou de causar traumas na cliente. Isso é muito sério. Eu vejo muito, muito, muito isso. Nunca tinha parado para pensar lá no início da carreira que isso poderia acontecer. Só que como vem acontecendo isso, as pessoas vêm me falando, aí eu fico pensando, meu Deus, como a gente tem uma responsabilidade muito grande na nossa mão como maquiadora. Não é só mais uma profissão. É uma profissão que tem o poder de embelezar, de trazer autoestima, ou também o contrário. Quando a gente não usa maquiagem personalizada. Quando a gente usa técnica de maquiagem copia e cola, universal, a gente pode trazer traumas e deixar o rosto da cliente deformado. Eu acho que ninguém quer, né? A maquiadora não quer isso. Muito menos a cliente. Ela não quer sair do salão mais feio do que ela chegou. Ela quer sair muito mais linda. Ela quer sair com aquele sorriso no rosto, tirando várias fotos, porque ela amou a maquiagem. Vocês conseguiram entender até aqui? O quanto é importante a gente analisar todos os traços da cliente antes de fazer uma maquiagem? Eu quero que vocês tenham isso na cabeça, o tamanho da responsabilidade que a gente tem. E isso ninguém traz. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso na internet. Por isso que eu vim falar pra vocês. Por isso que eu quero que vocês compartilhem os meus conteúdos para que ele chegue para mais maquiadoras, pra gente começar a conscientizar elas. Porque a gente tá criando uma nova comunidade de maquiadoras que fazem maquiagem personalizada. E não são todas. Gente, eu posso contar nos dedos as maquiadoras que eu conheço aqui da minha região, de uma mão só, e não vou preencher, que fazem maquiagem personalizada. O resto tá fazendo técnica, que é bom, que tem que fazer, que tem que ter, só que tá sendo só isso. E assim, uma coisa que eu quero que vocês entendam também. Aqui é uma linha, aqui é o ponto em que a cliente vai amar a minha maquiagem, tá? Eu vou fazer a maquiagem, ela vai amar. E aí, o que eu preciso daqui pra baixo? Eu preciso de técnica, eu preciso de um bom atendimento, eu preciso ter produtos e eu preciso de entender o gosto da cliente, eu preciso saber esfumar e eu preciso de maquiagem personalizada. A maquiadora que ela não faz maquiagem personalizada, ela chega só até aqui. Falta um pouquinho ainda para que a cliente ame a maquiagem dela. Então, só até aqui, só técnica, só ter produto, só fazer curso, só entender de maquiagem, só saber fazer um delineado, não vai chegar até aqui, que é fazer a cliente amar a maquiagem de vocês, tá bom? Gente, eu vou falar pra vocês aqui o porquê que é importante saber analisar o nariz de uma cliente. E eu não quero nem falar, eu vou mostrar com foto. Por que eu tenho que analisar o nariz da cliente antes de fazer a maquiagem? Olha isso. 2 fotos. Sabrina Sato, né? Musa. Incrível, maravilhosa. Só que ela sem maquiagem, vocês concordam comigo que ela tá muito mais bonita? Por quê? Tirando a cor do cabelo. A gente não quer chamar atenção pra cor do cabelo. Não ficou boa pra ela, mas não vem o caso, né? A gente consegue perceber que na foto que ela tá com maquiagem, o nariz dela tá deformado, gente. Olha, parece assim... uma coisa estranha, nem parece um nariz, né? Vocês concordam comigo? Só comenta aí. Quem concorda comigo que ela tá muito mais bonita sem maquiagem do que com maquiagem? Pra eu saber se não sou só eu que tô com essa visão, né? De que ela ficou mais bonita sem maquiagem. Por isso, gente, que é importante a maquiadora analisar o nariz da cliente. A gente tá falando hoje só de nariz, mas vocês sabem que tem muito conteúdo aqui que eu falo de tudo, de todas as partes do rosto da cliente, mas hoje eu quero focar em nariz.
E por que que é muito importante ela saber? Para que não aconteça isso com a cliente de vocês. Ó, a Pri concorda. Isso é mesmo, Pri. Ela tá muito mais... Ela tá muito... Meu Deus. Deu. Quase que encerrei a live aqui. Ela tá muito mais bonita sem a maquiagem. Por quê? O nariz dela foi deformado. E daí? Se tu faz isso com a tua cliente, não quer fazer isso. Então, muito provável que a pessoa que maquiou ela, não sei, isso é um comercial que ela fez pra L'Oréal Paris, eu acho. Marca de tinta de cabelo, não faço ideia quem foi, não sei. Mas foi uma maquiadora, um maquiador, enfim, que não avaliou as características do rosto dela. O nariz da Sabrina Sato foi contornado como? De forma universal. Aquela forma que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Ó, dessa forma aqui. Opa. Não é essa foto. Dessa forma aqui, que a gente vê aos montes por aí. E será que era assim que precisava ser contornado o nariz dela? Óbvio que não, a gente conseguiu ver em foto que não, porque ela tá muito mais bonita sem aquele contorno no nariz. Entenderam isso? E assim, se eu não analisar antes o nariz dela, da cliente, o que acontece? Acontece isso. Ah, Joyce, toda cliente, então eu vou deformar. Se eu não analisar as características, se eu não analisar o nariz dela, eu vou fazer o contorno universal e toda ela vai sair deformada, vai sair torta. Não, tem pessoas que vai dar certo. Pessoas como? Deixa eu trazer uma pessoa normal aqui. Uma pessoa normal não, uma pessoa com nariz. Ó, se você for fazer nela, vai dar super certo. Porque ela tem um nariz que é um pouquinho larguinho, e é um nariz que não é torto, é um nariz que não é curto, que não é longo, é um nariz que não tem a ponta caída, é um nariz que não tem, é um pouquinho até arrebitadinho. Então, pra algumas pessoas vai dar certo. Só que todas têm esse nariz? Não. Por isso que a gente precisa saber fazer, saber analisar para que todas as clientes amem a maquiagem. Não quero que só um padrão de cliente ame a maquiagem de vocês. Só a pessoa que tem olho amendoado, que tem pálpebra móvel boa, que tem um bocão, que tem nariz fininho, que tem o rosto todo proporcional. Não é só essas clientes que eu quero que amem a maquiagem de vocês. Porque nesse tipo de rosto mais padrão, pessoas com quase nada de imperfeição, com quase nada de assimetria, qualquer maquiagem vai ficar boa. Mas e as outras clientes? Não são todas as nossas clientes que têm essas características. Infelizmente não são. E aí a gente precisa saber fazer maquiagem em todas as clientes, para que todas elas amem a maquiagem. É isso que eu prometo pra vocês, não é? A cliente que tem as características X, Y, Z vai amar a tua maquiagem. Não, todas. Quando eu falo todas, é todas, independente das características que ela tiver. Porque vocês têm que analisar o rosto da cliente de vocês. Porque assim a gente vai conseguir fazer a cliente amar a nossa maquiagem, tá? E aí, olhando isso que eu mostrei pra vocês ali, a foto da Sabrina Sato, vocês acham que só saber técnica, se eu souber todas as técnicas, se eu tiver os melhores produtos, se eu tiver um local bom para atender, deixa eu parar aqui. Se eu tiver tudo isso, eu vou conseguir fazer a cliente amar minha maquiagem? Ó, pensa comigo. Se eu tiver técnica boa, se eu tiver bons produtos, se eu souber maquiar, se eu tiver um bom espaço para atender, vai fazer a cliente amar minha maquiagem? Qual é a garantia que eu tenho? Nenhuma. Porque só isso não vai conseguir fazer tua cliente amar tua maquiagem. E sim montar a maquiagem personalizada para ela. Isso é o que vai fazer a tua cliente amar tua maquiagem. Então não adianta você saber só técnica, técnica e técnica e técnica. Ah, eu sou melhor em técnica, eu faço a técnica bonita, eu não borro esfumado, o meu batom fica na régua, o meu delineado gatinho então nem se fala. Não adianta. A cliente não vai amar tua maquiagem por isso. E sim porque tu fez uma maquiagem personalizada pro rosto dela. E quando eu iniciei na maquiagem, gente, eu fazia igual todo mundo. Porque foi assim que eu tinha aprendido. Era assim que eu fazia maquiagem. Eu pegava o contorno de nariz universal e colocava em todo mundo. Não tinha esse conhecimento. Não tinha esse entendimento. E aí algumas clientes ficavam boas, né? Outras, nem tanto. Isso que eu não quero que aconteça mais com vocês. Sabe, a gente ter um dia de atendimento e no final olhar pra foto da cliente ou pro rosto da cliente e dizer assim, nossa, não gostei da maquiagem. O cliente não gostou, tu não gostou. Porque isso vai cansando, sabe? Vai cansando a nossa profissão. Porque a gente quer deixar a cliente satisfeita acima de tudo. Acima de ganhar dinheiro, acima de ganhar reconhecimento, acima de ter uma agenda cheia. A gente quer fazer com que a cliente ame a maquiagem. Porque essa é a base de tudo na nossa carreira. Porque é pra elas que a gente faz a maquiagem, não é pra mim. Não é pro Instagram. É pra ela.
Então entendam isso. Comece a analisar o rosto da cliente de vocês. E eu vou mostrar aqui 4 formas de fazer o contorno errado. 4 formas erradas de fazer o contorno para vocês. Vou falar 4 coisas aqui que se você tá fazendo hoje, já parar agora de fazer. Já parar de errar. Só pelo fato de a gente parar de errar, a gente já tá ganhando anos de experiência na frente. Vocês concordam comigo isso? Porque às vezes assim, eu tenho, não sei se eu já contei aqui pra vocês, mas eu tenho problema de intestino. Eu tenho a síndrome do intestino irritável. E a minha nutricionista falou pra mim assim, Joyce, a gente descobriu o que tu tem, eu consigo introduzir os alimentos que vai te ajudar, eu consigo introduzir os remédios que vão te ajudar. Porque, gente, infelizmente isso só se resolve com alimentação saudável e exercício, né? E um pouquinho de medicamento, mas assim, o mais é alimentação e exercício. Só que antes de eu te dizer a coisa certa pra te fazer, porque o certo é tu comer isso, é tu tomar isso, é o certo. Antes a gente precisa tirar as coisas erradas que tu faz. Então só pelo tirar as coisas erradas que eu comia, né? Às vezes, gente, nem era bobice, assim, nem era comida não saudável. Muitas coisas saudáveis eu não posso comer. Tipo, eu não posso comer amêndoa. Então hoje eu entendi que é isso. Que só pelo fato de eu tirar as coisas que eu tava fazendo errado, eu já melhorei um monte. Então só pelas essas 4 formas aqui, essas 4 coisas que eu vou falar pra vocês, se vocês pararem de fazer, vocês já vão acertar muita coisa na maquiagem, né? Talvez eu tenha gerado hoje pra vocês, eu tô até com medo de falar, mas eu tenha gerado um medo de vocês fazerem o contorno de nariz da cliente, né? Porque eu mostrei o quão complexo é, o quão importante é. Mas calma, que por eu ter gerado esse medo, eu vou compensar e vou falar pra vocês aqui os 4 erros e a forma correta. A gente vai analisar alguns narizes juntos, tá? Juntas, agora. Então, as 4 formas erradas de a gente fazer um contorno, a primeira é a intensidade do contorno. Sabe aquele contorno de nariz extremamente marcado, com uma cor errada? Isso não dá bom. Isso não faz a cliente amar a maquiagem. Como assim? Eu sou uma pessoa... Quando a gente vai fazer contorno, gente... Por isso que quando eu faço... no meu curso online, um dos primeiros conhecimentos que eu quero que as alunas tenham é colorimetria. Porque com colorimetria elas vão conseguir atingir vários patamares. A colorimetria vai estar impregnado em quase tudo na maquiagem. Assim como a escolha da cor do contorno. Olha só, como que eu vou imaginar que o negócio de colorimetria vai interferir aqui no contorno do nariz, né? Mas vai. Porque se eu tenho um subtom de pele neutro, rosada, vamos supor que eu tenho um subtom de pele rosada, e aí eu escolho um contorno pra fazer o meu nariz super quente, sabe? Aquele contorno bem terroso, aquelas cores que todo mundo conhece. Então, se eu usar, eu vou deixar, em vez de uma sombra, que é o que a gente quer criar no contorno, a gente vai deixar uma mancha. Esses dias eu fui comprar uma paleta de contorno, uma paleta não, de contorno não, uma paleta. Aquela paleta Face... Ai, não lembro. Aquela nova paleta da Mariana Sade, que eu sou apaixonada por aquela paleta. E aí eu abri a paleta pra ver, não tinha visto ela pessoalmente ainda. E aí a vendedora falou assim pra mim: ah, olha aqui a paleta nova e tal. E eu olhei assim, nossa, cores lindas, maravilhosas. Daí ela começou a me explicar, essa cor aqui pra isso, pra aquilo. E essa cor aqui pra contorno. Gente, uma cor de contorno. Vocês não têm ideia. Um contorno super terroso. Ela disse assim, essa é a cor do contorno do momento. E eu, na hora, pensei assim, como que eu vou simplesmente criar a cor do contorno pro momento? Gente, a cor do contorno é a cor específica pro subtom e tom de pele da cliente. Isso me deixa, assim, ó, muito enfurecida. Por quê? Porque é criado... não é a roupa do momento, gente. Não é o sapato do momento. É diferente, é a maquiagem. Então, ela tem que ser sempre... Não pode ser a do momento. Tem que ser a pra cliente. Tem que ser a pra mim. Se eu fosse usar a cor de contorno que ela falou que era pra mim usar, eu tava aqui hoje na live parecendo uma pessoa suja, manchada. Porque a gente tem que cuidar pro contorno não ficar uma mancha. Então, muito cuidado na cor e na intensidade, ó. Vai ter 5 dicas aqui, ó. 5 formas erradas de fazer o contorno do nariz. Primeiro é errar na cor e errar na intensidade. Cuidado com o contorno muito, muito, muito marcado. Gente, vai parecer muito artificial. Porque eu sei que há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, quando eu me ensinei a maquiagem era muito mais marcada. Era a sobrancelha bem marcada, o contorno do nariz bem marcado, tudo mais marcado. Hoje a gente tá mais nessa vibe natural. Graças a Deus, né? Porque eu gosto mais de maquiagem assim. E a gente tem que cuidar da intensidade também, tá? Segunda coisa. Agora a terceira coisa, eu já falei, a intensidade é a primeira, a cor é a segunda. E não analisar as características do nariz dessa cliente.
Eu não analisei se ele é gordinho ao todo, se ele é gordinho só na ponta, se ele tem a ponta arredondada, se ele tem a ponta empinada, se ele é caído, se ele é curto, se ele é longo, igual o da Sabrina Sato. Se eu não analisei, não vai dar certo, né? É um erro não analisar. Tá? Então analisem o nariz. Já vou mostrar alguns casos aqui e mostrar o que eu faria nesses casos, tá? Então essa live hoje geralmente eu faço live de 30 minutos, mas hoje vai passar um pouquinho porque eu quero dar o melhor conteúdo. Não quero esconder nada de vocês aqui. Conteúdo muito, muito top. E o quarto erro, né? A quarta forma errada é querer afinar o nariz de todo mundo. E eu sei, já volto a falar pra vocês, não é culpa de vocês. Porque foi assim que vocês aprenderam até agora. Eu tô aqui pra trazer um novo. E eu sei que eu tô trazendo aqui é algo que vocês estão vendo e nunca mais vão conseguir desver. Nunca mais vocês vão conseguir fazer um contorno no nariz da cliente sem prestar atenção, sem lembrar disso que eu tô falando pra vocês. Porque não é todo mundo precisa ser igual, não é? Então, por isso que eu já vou trazer pra vocês, em vez de deixar esse medo, né, esse receio de fazer o contorno de nariz, porque depois de tudo que vocês viram agora, vocês nunca mais vão esquecer do que eu mostrei aqui. Vocês nunca mais vão esquecer do nariz da Sabrina Sato naquela maquiagem. E isso pode ter causado medo de vocês, né? Agora eu não vou contornar nariz de mais ninguém, né? Então, por isso que eu vou analisar alguns narizes com vocês, tá? Antes da gente analisar o nariz, a gente precisa entender essas coisas que eu falei pra vocês. Primeiro, se o nariz é longo, ó, meu nariz ele não é muito longo. Por quê? Porque o meu rosto é longo, tá? Não adianta... Joyce, o que é um nariz longo? O nariz que tem 10 centímetros. Não. Meu nariz, ele pode ter 10 centímetros. Mas ele não é longo, por quê? Proporcionalmente ao meu rosto. Então, isso tudo eu tenho no meu método, né? Eu mostro para minhas alunas. Que a gente precisa avaliar muita, muita, muita coisa antes de fazer essa maquiagem personalizada. Não adianta que nunca tem uma fórmula mágica, gente. Nunca vai ter. Nunca vou trazer aqui pra vocês. Desculpa eu frustrar o sonho de vocês de achar que tem uma fórmula mágica pra tudo. Não. E vocês podem até pensar, nossa, é muito difícil analisar tudo isso. Gente, depois que vocês têm a metodologia, nossa, as minhas alunas confessam que elas andam no mercado, na rua, na escola e ficam analisando o rosto de todo mundo. Interpretando as características de todo mundo, pensando qual maquiagem é melhor para aquela pessoa, porque fica muito fácil na nossa cabeça. Às vezes a gente pode pensar assim, nossa, deve ser muito difícil para um médico saber o remédio que ele vai me dar pela minha dor XYZ. Não, pra ele é fácil, ele estudou sobre isso, ele entendeu sobre isso. Pra gente que é leigo é difícil. Então, pra quem tá olhando de fora, parece difícil fazer essa maquiagem personalizada. Mas depois que a gente aprende, a gente vê que é o contrário, é muito mais fácil. Porque a gente tem o conhecimento, a gente não fica mais perdida na hora de fazer maquiagem. Então, vamos lá, vamos ver esse nariz aqui, ó. Esse nariz é top. Esse nariz é um nariz super curto. Olha, compara ele com o meu. Por quê? Porque essa pessoa tem um rosto curto, né? Enfim, mas o nariz dela é curto. Quero que vocês analisem. Quero treinar o olhar de vocês hoje. O nariz dela é curtinho. Só que ele também é larguinho em relação à boca. A gente mede a largura do nariz em relação à boca, em relação ao olho. E aí eu consigo... Hoje, gente, eu não preciso mais nem pegar a régua e medir. Igual eu ensino para as minhas alunas no começo, né? No começo a gente precisa. Depois, só bater o olhinho aqui a gente já sabe. Então, o nariz dela é mais larguinho. Só que ele é mais largo na ponta, tá vendo? Que a ponta é bem larguinha. Então, nesse caso, qual o contorno de nariz que eu faria? Primeiro, eu passaria um corretivo em toda essa região aqui, ó. Porque ele é um pouquinho largo também aqui, só que ele é mais na ponta. Então, eu passaria um corretivo para tirar toda essa sombra dessa estrutura óssea que ela tem aqui. Corretivo mais claro, unindo com esse corretivo aqui, ó. E a gente faria também, pegaria um pouquinho de contorno escuro e passaria nas laterais do nariz dela. Porque daí eu tô apagando as narinas dela aqui, ó. Tô apagando e eu tô deixando automaticamente, ó, mais fino. E aí, no caso dela, seria super útil aquele contorno de nariz que vem lá da ponta da sobrancelha até a ponta do nariz e fecha. Esse é o contorno ideal, claro, iluminar o centro, né? E colocar um pouquinho de iluminador na ponta. Agora vamos para um outro caso. Quero pegar um caso bem diferente aqui. Só pra gente ter noção. Aqui, ó. Essa pessoa, ela tem um nariz largo em toda a extensão desse nariz. Olha como é diferente daquela. Aquela, o nariz era largo só aqui. Olha como é diferente, gente.
E aí, nesse caso, eu também passaria o corretivo em toda essa extensão aqui, ó. Toda mesmo. Aqui, ó. Deixaria tudo isso aqui muito claro. Só isso já vai acabar com essa sombra que ela tem aqui. Porque o que deixa o nariz dela largo é essa sombra aqui, ó. E aí eu também faria aquele contorno em que eu faço lá daí no caso dela eu não passaria o contorno lá da ponta da sobrancelha, porque isso alonga o nariz, que foi o que aconteceu no nariz da Sabrina Sato, naquela maquiagem que eu mostrei pra vocês. Então eu não passaria o contorno pra afinar o nariz lá da ponta da sobrancelha, eu já começaria ele mais ou menos aqui, ó, do meio pro final. Porque proporcionalmente aqui ele é mais fino, tá vendo? Do que aqui. Ele é todo largo, mas aqui, ó, ele é fininho. Então eu começaria daqui pra baixo e fecharia aqui. Iluminaria a ponta. Só isso. Deu uma diferença de um contorno pro outro, né? Vamos achar outra pessoa aqui. Separei uma galera que não vai dar tempo de eu mostrar tudo. Mas eu quero mostrar algumas coisas pra vocês. Ah, e essa aqui, ó. Muito interessante. Não podia terminar essa live sem mostrar essa. Além dela, ela tem o nariz até um pouco próximo, parecido com o da Sabrina Sato, né? Porém, ele é um pouquinho torto. Ou eu acho que, na verdade, nem é torto, tá? É porque ela tá com o rosto um pouquinho virado. Ela tem o nariz longo e ela tem uma característica muito específica, que a ponta do nariz dela é caída, ó. A ponta dela é aqui. O meu também é um pouquinho caída a ponta. E o dela também. E aí, nesse caso, o que a gente faria? Tem que cuidar pra não alongar, porque ele já é longo. Então, se eu faço uma linha lá da ponta, do início da sobrancelha até a pontinha do nariz, eu vou deixar ele mais longo ainda. Então, muito cuidado quando for fazer esse contorno. Analisa se o nariz da cliente é longo. Se ele for longo, não faz. Se ele for curto, ok, fazer. No caso dela, a gente não faria, né? A gente não vai fazer, como se eu fosse maquiar ela, né? Então, eu faria um contorno só do meio pro final, pra dar uma afinadinha. Na verdade, nem pra afinar, porque o nariz dela é fino. Todo fino. É fino na narina, é fino em cima. Ele é todo certinho aqui, em questão de largura. Só que ele tem o problema da ponta ser caída. Então, o que eu faria? Eu faria só um contorninho assim, bem de leve, só na ponta, pra devolver a sombra. Porque quando a gente passa a maquiagem, a base, corretivo, enfim, a gente deixa esse rosto aí sem nada de sombra. E aí eu faria isso só pra devolver a sombra. E aqui embaixo, gente, ó, aqui, ó, eu passaria contorno. Por quê? Porque a ponta é caída, certo? Então eu passaria contorno aqui, deixando essa ponta um pouco mais empinada. Então eu quero muita atenção de vocês quando você estiver fazendo um nariz assim, que seja caidinho. Olha só a sacada que eu tô dando aqui. Só isso já valia toda a live que eu fiz, né? Então, uma pessoa que tiver nariz caído, passa contorno aqui embaixo, porque isso vai empinar o nariz dela. E quando for fazer a iluminação, que é pegar aquele pontinho de luz que a gente chama com o iluminador e colocar na ponta do nariz. Muito cuidado ao colocar na ponta mesmo, nesses casos. Tu vai ter que colocar um pouquinho acima da ponta. Por quê? Porque a ponta dela é caída. Se eu colocar na ponta, a hora que a luz bater, ela vai refletir esse ponto e vai aparentar mais pra baixo. Então, coloca um pouquinho acima dessa ponta dela. E eu vou apagar aqui, tá certo? Vou apagar aqui, vou trazer a atenção pra cá, pra cima, eu vou deixar o nariz dela empinadinho. Olha só que coisa maravilhosa quando a gente entende, quando a gente consegue analisar as características da cliente. É incrível. E eu sei que depois dessa live aqui, ó, a vida de vocês vai mudar, né? A hora de fazer o contorno do nariz. Então, gente, eu tenho certeza que é só dessa forma que a cliente vai amar a tua maquiagem, né? Eu quero agradecer demais a presença de vocês, por ter escutado o cachorro latir também, né? Eu tava falando aqui o cachorro latindo. Quero agradecer demais a presença de vocês mesmo. Quero que saibam que é vocês que fazem eu continuar aqui. Toda terça e quinta-feira, às 12h37, nós temos o Papo de Maquiadora. E eu quero lembrar que as inscrições para a semana gratuita do Destravando Sua Carreira de Maquiadora estão abertas. Isso aqui não é nada perto daquilo que vai ter na semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora. Vai ser um evento de 3 aulas 100% online e gratuitas. Só que vocês precisam fazer a inscrição, tá? Não vai ser uma live igual eu abro aqui. Vai ser exclusivo para quem fazer a inscrição. E para fazer a inscrição é só ir no link da minha bio. Qualquer coisa, se não conseguir, me chama no direct. Mas eu quero que vocês estejam lá para realmente destravar sua carreira de maquiadora, tá? Beijo e eu vejo vocês até mais. Tchau!